Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Para a gente harmonizar ainda mais o nosso ambiente, e amanhã a gente está na comemoração, do aniversário de Jesus, nós temos uma mensagem do livro Os Dois Maiores Amores, de André Luiz, ditado pelo Francisco Cândido Xavier. E fala assim: nas orações de Natal, rememorando o Natal, lembramo-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento é o consolo, para a aflição é a esperança, para a tristeza é o bom ânimo, para o desespero é a fé viva, para o desequilíbrio é o reajuste, para o orgulho é a humildade, para a violência é a tolerância, para a vaidade é a singeleza, para a ofensa é a compreensão, para a discórdia é a paz, para o egoísmo é a renúncia, para a ambição é o sacrifício, para a ignorância é o esclarecimento, para a inconformação é a serenidade, para a dor é a paciência, para a angústia é o bálsamo, para a ilusão é a verdade, para a morte é a ressurreição. Se nos propomos assim aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra, entre os quais nos alistamos. Buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque de seu infinito amor, cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da vida eterna. André Luiz. Então, neste momento, que nós possamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, buscando os ensinos de Jesus, que tanto nos conforta os nossos corações. E neste momento, nós sabemos que temos irmãos ainda que estão no nosso planeta Terra, precisando de carinho, precisando de muita caridade, e que nós possamos, com os nossos pensamentos, envolver a toda a nossa humanidade do nosso planeta Terra, encarnada e desencarnada, com as nossas melhores vibrações de paz e muita harmonia. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja, e graças a Deus. Hoje, no nosso estudo da noite, nós, depois das bem-aventuranças, que foi falado durante as quintas-feiras aí, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E é uma tarefa muito árdua, Porque quando a gente fala do amor, a gente está acostumado aqui no nosso planeta Terra, aquele amor assim um pouco ainda egoísta, Meu pai, minha filha, meu esposo, minha neta, Então a gente tem essa questão ainda dentro dos nossos corações que a gente fala sobre o amor. Mas aqui dentro do nosso capítulo, quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, olha a nossa tarefa, como que ela é muito importante. Na quinta-feira, o Paulo falou e no domingo o André também falou. E essa frase ficou na minha cabeça. Nós temos que nos colocar no lugar do outro.
Porque muitas das vezes nós queremos que os outros nos entendam, compreendam as nossas dificuldades, os nossos problemas. E nós esquecemos que aquele irmão que está ali conosco também tem as suas dificuldades. Então a gente, quando começa a colocar no lugar do outro, observando que às vezes ele não está no bom dia, às vezes ele está passando pelas suas dificuldades, nós não vamos ter mais essa questão de aflições, de conflitos uns com os outros. Aí nós vamos poder chegar a falar que nós estamos no planeta Terra com todas as dificuldades, porque somos imperfeitos ainda, mas nós poderemos falar que estamos buscando a fraternidade entre todos os irmãos. E quando a gente fala aqui do próximo, vocês sempre já ouviram falar aqui, né, dos outros palestrantes, que o próximo que está mais próximo é aquele que está na minha casa. É o meu esposo, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha, sogra, sogro, primo, aquele parente difícil, esse que está mais próximo da gente. Então Jesus fala o seguinte, lá no item 1 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. E quando eu li isso hoje, assim, né, porque a gente vem lendo, né, a semana, 15 dias, né, André? A gente vai assim pensando o maior mandamento, tá? Não é para a gente ficar desesperado, falando assim, mas eu ainda não consigo, eu estou muito longe, mas a gente tem que começar a exercitar, e é dentro de casa mesmo. Todo mundo aqui já escutou, reencarnação não erra de endereço. Nós estamos com as pessoas certas, com o familiar certo, porque é o meu próximo. Porque se eu começo a ter uma convivência muito boa dentro de casa, com todas as nossas dificuldades, a gente tentar compreender aquele que está conosco dentro do nosso lar, consequentemente, quando eu saio para a sociedade, eu vou tentar também compreender. Por quê? Eu já exercito dentro da minha casa. E a gente sabe o quanto é difícil dentro do nosso lar nós mantermos essa questão do amor. Principalmente quando a gente fala das questões de imperfeições, questões financeiras, às vezes um ponto de vista que um acha dessa forma, o outro acha de outra forma, né? Então é aí que a gente vai colocar esse mandamento maior nas nossas ações. E lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, fala o seguinte: quando os fariseus souberam que ele silenciou os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para experimentá-lo. Essa questão de experimentá-lo aí é Jesus. Então eles vão aproveitar esse momento, vamos lá testar Jesus, né? Aí eu pensei na minha hora, assim, que eu estava fazendo, né, esse estudo. Se fosse nós, a gente ainda ficava um pouco vacilante, mas Jesus não, né? Jesus, fez-lhe essa pergunta para experimentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: vós amareis o seu Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a amareis o vosso próximo como a si mesmo. Como eu já comecei a falar para vocês, né, da questão familiar, né, que a gente tem que começar a exercitar dentro do nosso lar, esse livro aqui, Sinal Verde, ele vem contando para nós alguns pontos que nós temos que melhorar no dia a dia, aprimorar. E esse aprimoramento é no nosso íntimo. Então ele vem falando aqui como que nós devemos portar dentro do recinto doméstico. E olha, que é só duas que eu vou falar para vocês, porque tem muitas coisas. Olha, no recinto doméstico,
entre os cônjuges lá, né, cônjuges, né, marido e mulher, dentro da experiência doméstica, isso tudo está nesse livro Sinal Verde. Parentes difíceis, que eu vou falar um trechinho que está aqui, para a gente ver que o próximo que está próximo está tudo certinho. E nós temos que fazer assim, o esforço, uma boa vontade da gente conviver bem com os nossos familiares. Aí fala assim, ó, bondade no campo doméstico é caridade começando em casa. Bondade no campo doméstico é caridade começando em casa. Será que nós estamos tendo caridade lá dentro da nossa casa? Um pouquinho mais de paciência, né? Aquelas pessoas que estão convivendo com o nosso parente difícil. Como diz o André, né? Amanhã é a véspera do Natal. As famílias vão se reunir, né? Para falar de quem? Do nascimento de Jesus. Mas como nós estamos ainda dentro do planeta Terra, porque não é negado a ninguém a fazer a sua ceia, comemorar com seus familiares, não tem problema nenhum. O que vai fazer, entre aspas, pecado, né, que a gente fala assim, são os nossos excessos. E esses excessos aí é que quando chega no finalzinho lá da ceia, só tem mesmo um ou dois em casa, o resto tudo já foi embora, às vezes chateado, né, que começou muito bem, daqui a pouco já ficou lembrando de coisas, né, que já passou, então assim, é um momento que a gente teria para reunir os familiares, pensar no nascimento de Jesus, né? Coisas boas. Nós, seres humanos, ainda buscamos algumas questões ainda para ficar tumultuando. Se a gente tivesse a caridade lá dentro do nosso lar, a gente fazia o quê? Olha, vai começar a falar agora, né? A gente desvia um pouquinho do assunto, conversa outra coisa, né? Uma coisa edificante, né? Às vezes vão falar assim, você está fugindo do assunto? Não, vamos conversar sobre isso, coisas boas, né? Edificantes dentro da nossa casa. A caridade começa ali dentro da casa. A outra palavrinha que está aqui fala assim, aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família, a servir, desprendimento um com o outro dentro do nosso lar. Porque às vezes nós já estamos lá preocupados com algumas questões, que isso é normal no nosso planeta Terra. A gente não precisa sofrer, mas nós temos as nossas aflições que a gente busca, né? Depois tem as preocupações, então a gente tem que servir, né? Às vezes lá no trabalho, dentro do contexto da sociedade, às vezes no nosso dia lá, uma pessoa falou alguma coisa que não nos agradou, que a gente possa servir, a gente tem que aprender a servir, ter um pouco mais de paciência, resignação, e não é fácil. Hoje, estava passando na rua, não vou falar o ponto, nós vimos uma discussão hoje. Eu fiquei assim, vamos fazer uma prece. Por quê? Todo mundo juntou perto do rapaz e da moça que estavam discutindo. Aí eu falei assim, nós vamos fazer diferente. Não é que a gente é melhor do que ninguém não, tá, gente? Mas o que a gente vai? Vamos fazer uma prece, porque todos os dois estavam exaltados. Às vezes ela não estava bem, ele também não estava. E foi no meio da rua. E as pessoas, seres humanos como somos, né? Todo mundo faz assim, ó. Então hoje eu pensei assim, falei com a Amanda, temos que fazer diferente. Não somos melhores, mas temos que fazer uma prece para os dois, né? Então isso é no nosso dia a dia. Nossa, a Eva conseguiu. Não, às vezes a gente, né? A curiosidade nossa bate. Será por quê? Né? O que aconteceu que eles estão gritando assim no meio da rua? Aí a gente pensa, né? É ter um pouquinho mais de calma, de paciência, servir, caridade com aqueles dois irmãos que estavam lá discutindo hoje. Então isso a gente tem que colocar o nosso evangelho em prática. Porque eu tenho certeza, nós lemos, viemos aqui, conversamos com vocês, mas nós temos que dar o exemplo. Tentar, pelo menos, uma boa vontade, dar um exemplo, né? Porque às vezes dá vontade mesmo, né, de xingar, de parar, de saber o que estava acontecendo, mas nós temos que pensar assim,
Eu estou estudando os ensinos de Jesus, tenho as minhas imperfeições ainda, meus equívocos, mas eu tenho que fazer diferente, né? Depois aqui na outra parte, falando dentro do nosso contexto familiar, na experiência doméstica, fala o seguinte: ordem, trabalho, caridade, a palavrinha de novo, caridade, benevolência, compreensão, começam dentro de casa. Olha o próximo mais próximo, dentro de casa. Todas essas palavrinhas que estão citadas nesse livro Sinal Verde, tudo começa em casa. Benevolência, indulgência, caridade, tudo é dentro do nosso lar. E a gente tem que esforçar, tem que exercitar para a gente colocar em prática em casa. Começamos a exercitar em casa, consequentemente, quando nós estivermos no nosso trabalho, na rua, com aquele parente difícil, aquele vizinho que gosta de um som alto, aí nós vamos ter o quê? Caridade. Ele está no momento dele, como nós também temos nossos momentos, né? Então a gente só fica assim, só cobrar. E nós, o que nós estamos fazendo? Continuando aqui, fala assim: se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do seu ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Então, se eu não consigo, dentro do meu lar, tolerar, abençoar, compreender, aqui falou de 8 a 10 pessoas, né? A gente sabe que a família hoje está um pouco mais reduzida, né? 4, 3, né? 5. Mas se a gente não tiver essa questão dentro do nosso ninho ali, né? Da nossa família, como que eu vou ter o compromisso com a humanidade que está aí fora? E todos, gente, sedentos, sabe de quê? De compreensão, querendo um amor, que você pare um pouquinho e escute, porque está todo mundo assim, meio naquelas aflições. Então a gente tem que ser um ponto de apoio, mesmo que a gente tenha as nossas, mas que a gente tenha esse apoio. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. É da lei. Olha aqui, justiça divina. Então aquele parente difícil, aquele vizinho difícil, está aqui, está dentro da lei de Deus. E nós, na nossa programação, a gente, porque esquece, graças a Deus, né? Porque se a gente fosse lembrar, a gente nem estaria aqui. Então, na bênção do esquecimento, quando a gente está lá fazendo a nossa programação, a gente fala assim: não, eu vou, planeta Terra, eu vou evoluir, vou melhorar esse ponto. Claro, gente, não é uma encarnação só, não, várias. Mas esse momento que nós estamos aqui hoje, nós temos que buscar essa vontade de melhorar o nosso íntimo, as nossas ações, aproveitar o momento. Porque se nós formos observar, lá no iniciozinho, nós tínhamos instintos. O instinto lá faz isso, esconde lá das intempéries. A gente não tinha sentimento. Aliás, ainda não temos sentimentos. Nós temos ainda sensações. Essas sensações é aquela centelhazinha de amor que cada um de nós que aqui estamos temos no nosso coração. Basta que a gente vai lá, regue aquela sementinha para a gente colocar em prática. Todos. Quando eu falo todos, gente, eu falo da humanidade toda do nosso planeta Terra. Nós que aqui estamos, os nossos irmãos desencarnados, aqueles irmãos nossos que cometem essas violências que a gente observa aí no nosso dia a dia, todos. Só que às vezes a gente perde um pouquinho, assim, uns vão lá, rega bonitinho, estuda, quer melhorar um pouquinho. O outro, naquele momento, ele está no equívoco ainda, mas ele vai despertar. Se não for agora, vai despertar depois. Então, essas sensações que nós temos da questão do amor, já está ótimo.
Só que a gente quer chegar ainda muito mais. E quando a gente fala na questão de muito mais, nós vamos chegar a ser o quê? Espíritos praticamente instruídos e purificados. Mas para a gente chegar lá ainda, nós estamos aqui no planeta Terra de provas e expiações, passando pelas nossas provas aí mesmo, né, as nossas dificuldades, para a gente poder chegar lá naquele purificado. Aí nós vamos ter o quê? O sentimento de amor. Porque quando a gente fala, né? Vamos falar assim no jeito nosso do dia a dia, eu te amo, mas o nosso amor é assim, tem que fazer o que eu quero. Porque se não fizer, o amor acaba. E acaba, gente, isso é normal. Porque o amor é renúncia, é desprendimento, é você ter a caridade. Então é muita coisa que envolve o amor e a gente ainda está nas sensações. Tá bom, sensações. Nós já sentimos alguma coisinha. Hoje, quando a gente vê, né, nesse período de Natal, né, a gente ajuda as pessoas, né, o nosso coraçãozinho fica mole. A gente vê aquela pessoa passando por dificuldade material, nós vamos lá, ajudamos. Às vezes, espiritual também, a gente conversa, fala para não desanimar, né, que Jesus está aqui no nosso barco, e nós estamos todos no mesmo barco, né? A gente dá aquele apoio. Então, é o período que eu acho assim, lindo. A gente poderia fazer isso os 365 dias, né, do ano, sem ser o Natal. Mas agora é o momento. Então, a gente aproveita esse momento e a gente faz realmente essas sensações que nós temos de amor, de gostar, né? Depois aqui, nós temos esse livro aqui, do Carlos Pacelli, e ele fala também da convivência familiar. Vocês estão vendo que o amar ao próximo como a si mesmo, eu estou buscando dentro da nossa casa, né? Para depois a gente expandir para a humanidade toda. Ele fala o seguinte: quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Isso dentro da convivência familiar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Ó, nós colocando aí o amor, exercitando o amor, a nossa sensação de amor, para a gente melhorar, entender, compreender. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Tem um ditado que o pessoal fala, né, que faz tempestade num copo d'água. Mas por quê? Não tenha paciência. Qualquer coisinha, um copo, faz aquela tempestade, faz aquele atordo todo dentro do lar. A sintonia vai abaixar um pouquinho. Tem que ter paciência. Olha, o menor problema adquire proporções imensas. Como que nós temos que trabalhar essa questão da paciência dentro do nosso lar? Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Ceder. Temos cedido em favor de alguém, principalmente dentro da nossa família, dos nossos familiares ali, primos, avós, tios. Ceder em favor. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. Agridas verbalmente. Na pandemia, assim, já acontecia isso. Só que na pandemia ficou mais assim, visível, essa questão da agressão verbalmente. Quantos feminicídios nós temos aí de mulheres, né, que são espancadas verbalmente, porque às vezes a pessoa fala assim, ele não agrediu ela, mas agrediu verbalmente. Olha só, a gente poderia evitar, se tivesse um evangelho dentro do lar, conversar mais sobre os ensinos de Jesus, né? Então a gente vai vendo aí que aquelas pessoas que convivem com a gente, eu falei da mulher, mas pais agredindo os filhos verbalmente e vice-versa, né? Nesse momento pandêmico aí, que a gente fala que não acabou a pandemia, ainda temos pessoas que estão passando por isso. Vou falar com vocês. As aulas voltaram presenciais e eu escutei sim de vários alunos. Ainda bem que voltei para a escola, professora. Quer dizer,
Estava no lar, junto com o pai, com a mãe. Ô, gente, eu não estou julgando, não, tá? Passar, a Eva está apontando, não. Mas isso é coisa que está acontecendo, é a realidade. A questão da agressão verbal dentro do lar. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Quanto tempo que a gente não vê a pessoa falar gentileza, fazer uma gentileza, a porta fecha, né? Faz isso, fulano. Não, por favor, busca um copo d'água, por favor, fecha a janela. A gente tem que começar, bom dia, dormiu bem, boa noite, dorme com Deus, né? São essas gentilezas que nós temos que fazer dentro do nosso lar, para lá fora, quando a gente estiver na nossa sociedade, a gente fazer também. Porque vai ser uma coisa tão normal, gente, que você vai chegar, vai dar um bom dia. Se o irmão responder ou não responder, você continua tranquilo. Porque se ele não responde, a gente fala assim, olha, falei bom dia, fulano nem respondeu. Aí que eu falo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Às vezes ele não está legal naquele momento, depois vai passar, ele vai te cumprimentar, né? A gente tem que entender. Não transformes o teu lar em candinho esfogueante de aflições voluntárias. As aflições aí, tem aflições que nós é que buscamos. Porque a gente fica vivendo o amanhã, ou vive lá no passado, mas o presente a gente esquece. A cada dia basta o seu mal. Por que a gente ainda busca aflições? Cada dia já está aí, a gente tem que viver hoje. E já tem as nossas dificuldades, mas a gente insiste, né? A gente é igual menininho teimoso, né? Nós insistimos nas aflições voluntárias. E a gente fala assim, não, mas é pro bem do fulano, é pro bem do ciclano. Não, a gente está buscando é para nós mesmos. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Selecione os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. A família é o primeiro compromisso com Deus. Então, quando nós estamos falando dessa lei de amor que vai sintetizar toda a doutrina de Jesus, amor, caridade, benevolência, indulgência, todas essas palavrinhas que tem que ficar dentro do nosso dicionário e nas nossas ações, nós temos que fazer com que a nossa vida, mesmo com as nossas dificuldades, que a gente possa ter mais leveza, mais suavidade. Aí tem gente que vai falar assim, Eva, mas na minha vida não tem jeito de ter suavidade, não. Tem. Aqui, ó. Evangelho de Jesus. Tem. Se tudo que a gente passar, pegar o Evangelho, ler, pensar, analisar e começar a colocar em prática, a gente vai passar por isso. Tranquilo, né? A gente não precisa apavorar. No livro Nosso Lar também vem falando sobre o amor, tá? Ele fala que o amor é o alimento da alma. Palavras de vida eterna, quando Paulo aqui fala também sobre o amor, fala da questão da renúncia, que a gente tem que ter, o desprendimento, a caridade, fala também sobre o amor. Então, se eu fosse falar sobre o amor, isso aqui só alguns que eu trouxe, nós ficaríamos aqui quase 2, 3 dias. Porque falar é fácil, né? Agora a gente tem que colocar em prática, a gente tem que agir, tá? E pra gente encerrar, já passou muito rápido, né, gente? Eu trouxe aqui para vocês, pra gente fechar o nosso estudo, que depois o Leomar vai fazer a nossa prece final aqui, falando assim, ó, amar ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 23 a 39. O Evangelho de Jesus está difundindo ensinamentos e verdades há 2000 anos. E nesse tempo, por inúmeras oportunidades, lemos, estudamos, meditamos sobre tais informações. No entanto, ainda estamos longe da verdadeira vivência da prática das lições apontadas. Quando ele fala aqui que estamos longe, não é para a gente desanimar, não. Porque está falando longe, porque antes a gente só tinha instinto. Nós temos agora sensações, não é para a gente ficar desanimado. Vou esperar a próxima. Não, é agora. Não tem que deixar o dever de casa
para amanhã não, é hoje. Muito frequentemente somos discípulos do Cristo na palavra inflamada, no texto escrito com emoção ou na imagem televisiva bem elaborada. Contudo, negligenciamos a exemplificação. Esse trechozinho está nas crônicas e artigos do Consolador do ano 9, número 412, da revista semanal da Divulgação Espírita. Então, não vamos negligenciar mais a questão do exemplo. Vamos aproveitar o momento, essa oportunidade que nós temos aqui da reencarnação, e a gente buscar trabalhar o amor, para depois, dentro do nosso lar, para depois a gente expandir para a sociedade, para os parentes difíceis, para os vizinhos, num todo. Quando a gente puder fazer uma prece, quando a gente está lá nos nossos telejornais assistindo, falando de catástrofes, que o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, que a gente faça uma prece, é nosso irmão, é a humanidade. E aqui não está falando para a gente separá-lo. Só para me fechar aqui rapidinho, no Evangelho aqui fala o seguinte: tinha um servo que estava devendo um senhor. Aí o senhor mandou lá cobrar. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, que ele ia pagar e tudo. O senhor falou o seguinte: então tá, pode ir, eu vou esperar você. Isso é bem nós, né? Vou esperar você para você me pagar o que você deve. Saiu o servo. Nisso que ele sai na rua, ele encontra o outro servo que estava devendo a ele. O que ele fez? Pegou na gargantinha dele e falou com ele assim: paga o que me deves. Porque, né, eu estou precisando, você tem que pagar. Os colegas observaram a atitude do servo. Correndo foi aonde? Falar para o senhor: você perdoou ele, deixou que ele te pagasse depois, né, a família. E ele não fez isso com o irmão que estava devendo. Aí o que o senhor fez? Mande buscá-lo, que agora eu vou cobrar tudo dele. Porque assim somos nós, né? A gente quer, é só nós. Não tem um ditado assim: vem a nós, vosso reino nada? Não tem uma coisa assim, né? Então a gente tem que ter esse carinho. Deus nos dá muito. A gente não vai ficar apontando se é a família, se é o ciclano, se é fulano no trânsito. Não, é nós. Porque quando a gente fica apontando, a gente esquece da gente. E a gente tem que melhorar é a nós primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. Como que eu estou me amando, cuidando do meu corpo, da minha alimentação, da minha moral, leituras edificantes, conversas edificantes. Então a gente tem que pensar essa questão, tá? A gente agradece assim com muito carinho as pessoas que estão em casa, desejando a elas um Feliz Natal.